sinal aí que tá gravando? Isso, agora chegou agora aqui. Chegou, né? E aí, Sidney, vamos nós aqui então, essa aula de falência e recuperação judicial. Quando é um aluno só, a aula flui mais rápido, né? Que na verdade é uma pessoa só, talvez com dúvida, então o tempo, né? É um pouquinho mais célere. Hoje o que eu programei, Sidney, a gente teve a aula na semana passada, nós falamos da recuperação judicial, extrajudicial e especial da micro e da pequena empresa. Então agora eu vou trabalhar com você dois pontos importantes da Lei 11.101, que é o artigo 50, que trata dos meios de recuperação judicial, quais são as ferramentas, né, que o devedor, juiz, administrador judicial tem para poder ajudar o devedor a fazer o plano de recuperação judicial, para que ele possa tentar salvar a empresa, né, recuperar a empresa. Então, a gente vai abrir aí no artigo 50, dar uma passada nos meios, que é apenas um rol exemplificativo, né? Não é um rol taxativo, é apenas exemplificativo, podem usar outros, embora eu acho muito difícil pegar o fora daí, cara, é bem extenso mesmo. Depois nós vamos dar um pulinho no artigo 21, dar uma passadinha no administrador judicial, quem pode ser, o papel que ele desempenha na recuperação, na falência, forma de remuneração dele, tá joia? E aí, passando esses dois tópicos importantes da recuperação judicial e extrajudicial, aí eu vou fazer uma correção daqueles exercícios. Não sei se você chegou a baixar aí, você chegou a fazer essa atividade? Cheguei, fiz aqui. Chegou? Isso, aí eu faço a correção junto com você e a gente finaliza beleza, a atividade de hoje, joia? Vamos lá. Show de bola. Se você estiver aí com o Vadmec com a legislação na mão, vamos lá na 11. Estou aqui vou abrir o artigo 50. Opa, calma aí. Artigo 50. Artigo 50, meios de recuperação judicial. Tá na mão? Tá na mão. Beleza, vamos lá. Estou te ouvindo baixinho? Tá na mão. Show, melhorou muito. Esse microfone aqui só chegando pertinho mesmo. Você tá pelo computador, né? Pelo computador. Rapaz, ficou bacana aqui, eu conectei o computador na televisão, então eu tenho uma telona aqui, aí eu divido no meio, coloco a legislação para um lado e a tela do TIM para o outro. Você dividiu. É melhor, porque eu pelo menos não fico tão grandão assim. É verdade. Só tá faltando mesmo aqui a webcam, eu vou providenciar. Providenciou a webcam, fica show. Show de bola. Não, quando tiver uma aula só igual tá eu e você aqui, fica um bate-papo, porque você me vê e eu te vejo também. Verdade. Vamos lá, meu irmão. Constituem meios para a recuperação judicial, observada a legislação pertinente de cada caso, dentre outros. Então, aí vai estar enumerado, acho que 17 situações, onde são meios, ferramentas com os quais, né, pode ser usada para plano de recuperação judicial. Vamos lá. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. E isso aqui, Sidney, é praticamente presença em todos os planos de recuperação judicial. Acho que é impossível você ver um plano de recuperação judicial que não tenha um parcelamento, né? Uma dilação de prazo, né? Uma moratóriazinha, né? Uma carência para pagar, e que a pessoa não peça uma redução nos juros, nas condições inicialmente pactuadas, né? O cara faz um empréstimo, ele fez um pacto, fez uma pactuação. Aí depois, na recuperação judicial, ele pede uma dilação de prazo, um novo parcelamento, uma redução de juros, né, uma carência maior para pagar. Então, basicamente, esse inciso primeiro aí é presença quase que certa em todos os parcelamentos, não é verdade? Em todos os planos de recuperação judicial tem isso aí.
Item 2. Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas e ações, respeitado os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente. Olha, aí ele trouxe uma série de situações onde a sociedade ela pode se modificar. Vamos por parte. Eu não sei se a gente começou trabalhamos. Eu acho que eu trabalhei com vocês, que as primeiras aulas que a gente deu foi sobre relembrando o direito empresarial, né? Aí nós falamos de fusão, incorporação, fusão, né? Ou seja, a cisão seria o caso da sociedade dividir-se, existe uma empresa em recuperação, ela se divide ou ela fica com a parte boa e faz a cisão e tenta, né, passar essa parte que ela não, o mercado que ela não quer atuar para outra, ou seja, ela se divide em duas ou mais sociedades, nascem sociedades novas, né? E aí a cisão seria uma divisão de atividades, geralmente muito utilizado por empresas que têm várias atividades econômicas. Ela fica com uma atividade e a outra atividade é aberta. Uma nova empresa quer tentar alienar, vender para um concorrente, e aí essa nova empresa bota dinheiro no caixa, né? Bota dinheiro no caixa. Só se assim, se a gente fosse dar um exemplo aqui de cisão, um exemplo bem esdrúxulo mesmo. Oi. A Oi ficaria, de repente, com a parte de telefonia móvel, faria uma cisão em empresa de telefonia fixa, internet, empresa de TV a cabo, por exemplo. Ela faria uma separação, né? Ela ficaria com a telefonia móvel, internet móvel, pegaria a parte de internet fixa e telefonia fixa, faria uma empresa, e uma parte aí de TV a cabo faria outra. Ela venderia essas outras unidades e botaria dinheiro no caixa para pagar os seus credores e ficaria somente com a telefonia móvel, entendeu? Essa é a cisão, ela dividia a companhia em várias. A incorporação é o quê? Um concorrente, né, pode vir incorporar ela, ou seja, tinha duas sociedades, a que está em recuperação judicial e um concorrente. Aí o concorrente vem e incorpora ela. Morreu aquela sociedade que está em recuperação judicial, permanece só o concorrente, entendeu? Só que o concorrente é sucessor, vai responder por responsabilidade tributária, trabalhista, para os credores, né, ele vai acabar respondendo por essas obrigações. A fusão também aí tem a ver com concorrente. Tinha duas sociedades, eles fazem uma fusão, criam uma nova sociedade e acaba com as outras duas sociedades que existiam antes. Só o que acontece aí? Essa sociedade que criou nova, ela vai responder, né, por todas as dívidas e obrigações da anterior. Right? Então, morrem as duas sociedades anteriores, tanto ela quanto o concorrente, só que aí nasce uma nova sociedade que vai responder por todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias, comerciais, judiciais, etc. Right? E a responsabilidade aí é solidária, né? Se fosse o caso com de certeza, não. pessoa física, seria subsidiária. Responde integralmente. Aí você tem a questão da transformação, que aí eu já não sei te exemplificar em que isso ajudaria. Transformar de limitada para SA, de SA para comandita, de limitada para Eireli, de Eireli para individual. Eu não sei como que isso na prática ia ajudar muito, não. Não sei te dar um exemplo legal de alguma empresa que vou transformar de limitada para SA e vou resolver os meus problemas. Não consigo ver isso na prática, entendeu? Mas é uma possibilidade. Quando o senhor explicou sobre limitada e Eireli, eu visualizei lá o seguinte, por exemplo, o Ranieri, ele tem o pai dele lá como na sociedade, né? Só que quem desenvolve a atividade mesmo é ele. O pai dele tá lá só para poder ser a sociedade limitada. Aí eu pensei assim comigo, cara, ele poderia transformar em Eireli, que ele ficaria sozinho, que estaria resolvido os problemas tamanho. que precisa, né? Tá no mesmo tamanho. A obrigação dele não ia aumentar em nada, porque é um Eireli, então capital social de 100 salários mínimos, 100 mil reais, para a atividade que ele tem é pouco até, ele deve ter até mais que isso já, né? Então, sim, não haveria necessidade de se manter uma sociedade, poderia tranquilamente trabalhar como um Eireli, né? Não teria perda nenhuma. Verdade. Essa garrafinha está meio furada, ela me dá sempre um banhozinho quando termina. Vamos lá. Constituição de subsidiária integral. Olha que coisa interessante.
Vou dar um exemplo apenas, tá? Assim, posso estar dando sem estar preciso no momento, mas seria um exemplo válido para a gente entender aqui academicamente. Você tem a companhia Vale, né? Vale do Rio Doce, que é uma grande sociedade anônima. E essa Vale S.A., ela é dona integral do capital da Samarco. Ou seja, a Samarco é uma subsidiária integral da Vale. Elas são são companhias diferentes, CNPJs diferentes, tudo diferente, mas 100% do capital da Samarco é da Vale. Ou seja, a Samarco, só para você entender a figura da subsidiária integral, ela não é uma filial, a Samarco não é uma filial da Vale, ela é uma subsidiária integral. Todas as decisões tomadas na Samarco são, na verdade, decisões tomadas pela Vale do Rio Doce, que é a sócia integral, a dona integral das ações da Samarco. Pegou? Então, a ideia aqui seria transformar essa sociedade numa subsidiária integral de outra. Só que a outra também vai responder pelas obrigações, né, dessa sociedade. Sim. Cessão de cotas é a maior furada que eu já vi na vida. Você tem uma empresa que está em recuperação judicial, ou seja, está em crise, está em dificuldade econômica. Eu poderia também, por exemplo, citar, só para a gente não perder a passagem aqui, por exemplo, vamos pensar que Chocolates Garoto, hoje, a total das ações dela pertence à Nestlé. Ou seja, toda decisão da Garoto são decisões, na verdade, tomadas pela Nestlé. Logo, a Garoto seria uma subsidiária integral da Nestlé. Beleza? São empresas, são sociedades diferentes, mas a Nestlé tem a maioria, tem a integralidade das cotas ou ações da Garoto. Cessão de cotas, cara, é você passar para os seus credores as cotas em troca da dívida, ou seja, você paga a dívida com ações ou cotas da sociedade. Você tem uma empresa, aconteceu com uma pessoa conhecida minha, Guilherme. Ele tinha um empréstimo, uma dívida, né? O devedor deu as cotas da sociedade para ele em troca da dívida. Ele entrou numa sociedade que estava praticamente falida. Assinou na junta comercial e tudo, ou seja, não recebeu nada do que emprestou e ainda teve que pagar a dívida que o cara deixou para ele. Nossa. Então, cessão de cotas em empresa quebrada não é bom negócio, não. Né? Nós tínhamos aqui no Espírito Santo um programa incentivo fiscal chamado Fundap, né? Que a pessoa pagava o ICMS a longo prazo. Então, emprestava esse dinheiro para os empresários. E muitos tinham que assinar um termo passando as cotas para o banco, né, que intermediava essa operação. Em caso de dívida, ele passava as cotas da empresa. O banco tomou tanta pregada com isso que parou de exigir. Não é uma garantia boa você pegar a cota, porque o cara está falido. Aí você pega as cotas, você paga a dívida dele, pô. Além de não receber o seu, você ainda vai pagar a dívida para os outros. Então, é furada. Então, cessão de cotas, eu não vejo também com bons olhos, não. A pessoa entrar numa sociedade que está, né, em situação que pode gerar uma falência. Ou seja, se o plano de recuperação não for aprovado, ela está falida. Pensa bem. A não ser que for um cara que foi entrar para resolver o para resolver, exatamente. Cheio, né? Entrar exatamente, entra para não deixar falir, aí sim. Só que ele pega tanta dívida, cara. Você vai pensar nessas grandes companhias aí que estão em recuperação judicial, cara. Oi, além da Oi, nós temos aí a Odebrecht, por exemplo, uma grande empresa. São bilhões de dívida, cara. O plano de recuperação judicial dessas empresas são 65 bilhões de reais. É um volume considerável de dívida, né, cara? Isso aí tem que ser botado na balança se vale a pena, né? E o juiz nomeia um administrador só, professor, quando há uma recuperação grande dessa daí, tipo da Oi, por aí? Uma pessoa só que vai responder, mas ele pode ser pessoa jurídica, né? Pode ser parte de uma sociedade, ou seja, vários profissionais compor uma sociedade, comprou uma consultoria especializada em recuperação judicial. Mas é um administrador que vai ficar ali interagindo no processo. Entendi, porque vai malar, viu? É muito serviço, né? E pensa bem, qualquer 1% de honorária de 60 bilhões é dinheiro que a gente nunca vai sonhar em ver na vida da gente. Então, é muito dinheiro, cara. Meu amigo, 3, alteração do controle acionário, ou seja, passar as cotas para outra
outra diretoria para outras pessoas, né? Isso pode ser feito por meio de credores, pode ser feito por meio da sociedade de empregados também, específica, né? Os empregados assumirem o controle acionário. Mas aqui na frente ele vai tratar direitinho sobre isso. Substituição total ou parcial dos administradores do devedor. Isso aqui aconteceu quem? Com o Odebrecht, né? Os credores exigiram o afastamento do Marcelo Odebrecht da frente da empresa e ele foi afastado. Até essa matéria, né, que ele foi demitido pelo pai dele. Então, ou seja, como foi considerado ele o grande responsável por essa tragédia que aconteceu com a empresa, né? Eles exigiram a saída do Marcelo Odebrecht da administração da sociedade. É uma possibilidade do plano de recuperação judicial. 4. Concessão aos credores do direito de eleição separada de administradores com poder de veto. Também está na mesma linha, né? Os credores podendo ter uma participação ativa na recuperação judicial, como também na falência. É um direito dos credores ter essa participação ativa. Item 6, aumento do capital social. Aí, por exemplo, precisava de chegar na recuperação. É para botar dinheiro na sociedade, aumentando o capital social. Precisava de recuperação judicial, não, né? Pô, o cara tinha que fazer isso antes. Né? Não, vou botar a empresa aqui, quer dizer... Dificilmente você vê isso na prática, porque é uma decisão. Eu vou botar dinheiro na sociedade. Quem, se tiver, já tinha colocado, cara. Então, antes de entrar na recuperação judicial. Item 7. Eu acho que nós demos uma aulinha para vocês sobre isso. Não sei se você se recorda aí. Trespasse o arrendamento do estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. O contrato de trespasse, você lembra? A venda do estabelecimento? Não, trespasse não é. Não pegou não. No dia lá que eu estava explicando que aí você tem o nome empresarial, você tem o estabelecimento, e a operação de trespasse é a operação da venda do estabelecimento, né? Você vende todo o conjunto de bens, né, em funcionamento, estoque, passa todo o ponto, né? Quem adquire o estabelecimento adquire também, né? É uma responsabilidade, obrigações em relação às dívidas deixadas. E quem vende tem o dever de não fazer concorrência, né, com quem compra e tal. Então é um contrato chamado operação de trespasse. Positivo. É bem mais complexo, né? Lembrou? Na hora que você falou da concorrência, de não poder abrir na frente. Esse trespasse aí, ele prevê isso também. Então, ele é um contrato mais complexo do que simplesmente a compra e venda, né, de alguma coisa. Ele tem características específicas. Então, o trespasse significaria o quê? Na recuperação judicial, a venda de estabelecimentos. Uma unidade ou outra, ou várias, né, da empresa. Aconteceu isso com D&D, material de construção. Ela se desfez de muitas unidades, inclusive aqui de Linhares. Tinha uma D&D, uma loja da D&D ali perto da Honda Automóveis, não sei se você se recorda ali, onde hoje é a Móveis Linhares, onde a Hyundai, tinha uma D&D ali. Aí ela teve que passar estabelecimento, né, de várias unidades, fechar outros. Então, o contrato de trespasse é a venda do estabelecimento como um todo. 8º, que é uma das exceções, embora agora, né, a medida provisória do presidente prevê também a possibilidade de redução de salário. Sim. Agora, por causa da crise da pandemia, né, patrão empregado, o STF interveio, a liminar do ministro Lewandowski, que diz que, apesar de poder ser negociado patrão empregado a redução de salário, tem que ter o aval, tem que ter o ok, a anuência do sindicato, né? Foi uma da decisão que o ministro Lewandowski deu de forma liminar, para que isso valha. Então, aqui também tem essa possibilidade na Lei 11.101, você vê, né? A Constituição Federal fala do princípio da irredutibilidade salarial, mas tem algumas exceções. Essa daqui é uma delas, ó. Inciso 8º, a redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, ou seja, você reduz o horário, reduz a jornada e reduz os salários, mediante acordo ou convenção coletiva. Então, acordo ou convenção coletiva são negociações coletivas que passam pelo sindicato. Não dá para fazer convenção, acordo coletivo sem a participação do sindicato. Mas aqui no inciso 8º era uma exceção, onde poderia sim falar em redução salarial na recuperação judicial. O meio de se recuperar poderia ser a redução salarial com a redução da jornada proporcional, né? Seria uma possibilidade aí, desde que seja por acordo ou convenção coletiva, ou seja, com a participação do sindicato. Geralmente é por acordo, porque convenção coletiva implica em vários patrões e vários empregados, né?
O acordo coletivo é um patrão e vários empregados. Então, geralmente se dá por meio de acordo, né? Por acordo. Salvo se for uma empresa muito grande, que ela tenha vários sindicatos que representam os empregados. Todos os empregados não sejam representados por um sindicato só, tá, joia? Mas, geralmente, não é tão comum assim a empresa ter vários sindicatos trabalhadores para ela, a não ser que ela seja uma Aracruz, uma Fibra aí da vida, né, uma Vale da vida, que deve ter vários sindicatos de empregados. Mas comum que a gente vê aí um sindicato, né, igual nós estamos na faculdade, é o Simpro, né? É um sindicato trabalhista para um sindicato dos empregadores. Então, no comercial é assim, a indústria é bem segmentada, né? A indústria moveleira, a indústria de confecções, aí cada indústria tem seu ramo específico, né? Seu sindicato específico. Mais uma aqui, meu amigo. 9, dação em pagamento, ou novação das dívidas do passivo, com ou sem condição de garantia própria de terceiro. Então, dação em pagamento é uma modalidade de pagamento, de extinção das obrigações que não se dá por meio de dinheiro, se dá por meio da dação de um bem. Então, você não paga a dívida com dinheiro, você paga passando a propriedade de um bem móvel ou imóvel para o credor. Isso chama-se dação em pagamento. Ok? Se eu te devo 10 mil reais, não tenho como te pagar, você aceita essa moto minha aqui em troca da dívida? Ah, Carlão, aceito. Então, qual o meio que eu usei para te pagar? Dação em pagamento. Eu não paguei a dívida com dinheiro, eu paguei a dívida com uma propriedade, né, te passando a propriedade de uma motocicleta. Seria por aí. Ou seja, não pagaria a dívida com dinheiro, com estoque, com móveis, com imóvel, teria uma forma de pagar a dívida. Uma recuperação judicial eu aceitaria. É melhor você ter um passarinho na mão do que 3 voando. Com certeza, com certeza. Dação em pagamento, 10 seria a constituição de sociedade de credores, né? Os credores passariam a assumir a sociedade, a gestão da sociedade. 9, 10 a Constituição. 11, venda parcial de bens. Aí, isso aí existe também. Toda recuperação judicial é muito comum você vender bens, né? Aí não precisa ser totalidade dos bens, a venda de parte. A empresa tem 10 unidades, vende 5 e fica com 5. Tá joia? A administração compartilhada. Capaz, você acha que isso funciona? Você manda um pouquinho, eu mando um pouquinho, você manda esse ano que vem quem manda sou eu. O pessoal já discute que a área pública não funciona, porque a cada 4 anos é uma cabeça diferente. Um presidente quer para lá, outro presidente vai para cá, um gestor pensa de um jeito, outro gestor pensa do outro. Então, assim, não faz o negócio evoluir, porque é falta de linha de continuidade em programas, né? Então, não sei se isso funciona, não. 15, também é lenda, cara. Pensa só, assim, vê se você compraria uma empresa em recuperação judicial, em dificuldade financeira séria, né? Chegou a ter recuperação judicial, ou alguém pediu a falência dela, ela pediu a recuperação judicial, ou seja, indica uma crise séria. Emissão de títulos, ela vai emitir uma debênture, você vai comprar títulos dessa empresa para ela te pagar no futuro? Você tem coragem? Você teria coragem de comprar? Não, uma ação dessa empresa? Eu vou emitir uma debênture para te pagar tantos reais daqui 3 anos. Você compra para mim hoje por 100, daqui 3 anos eu te pago 200. Aí não dá, né? Quem vai comprar, bicho? A empresa da recuperação judicial, alguém vai comprar título dela, o debênture dela. Nossa. Não existe, cara, esquece. 16, constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar o pagamento dos créditos relativos ao devedor. Isso aqui é interessante. O que é isso aqui? Uma empresa, quando está em recuperação judicial ou situação de falência, geralmente os devedores dela, ou seja, os clientes dela, deixam de pagar. Vai falir, eu vou deixar de pagar. Ou seja, aí o administrador judicial constitui uma empresa só para cobrar esses créditos, entendeu? Ou seja, quem está devendo a ela vai exigir judicialmente o pagamento para poder pagar os credores dela. Então, ou seja, não é abandonar os bens dela à toa, né? Os créditos dela à toa, ela ter uma sociedade, alguém que vai, uma empresa de cobrança, etc., que vai cobrar os créditos dela, porque ela também tem direitos a receber. E aí o objeto dessa sociedade seria receber os créditos dela.
tá joia? Lá na tua casa apareceu uma galera aí. É Rapaz, isso. agora não precisa pagar mais, não. Olha aí. Você entendeu? Quebrou. Eu já não vou pagar. Aí ela constitui uma empresa, passa esses créditos para essa empresa, a empresa paga alguma coisa para ela, e a empresa vai cobrar esses créditos até judicialmente, se for necessário, entendeu? Então, é uma forma eu fali, mas assim, os créditos que eu tinha eu continuo recebendo. Você já viu aí que isso existe. A da casa quebrou, não preciso pagar o carnê. Entendeu a ideia? Só que aí você constitui uma sociedade com propósito específico de continuar fazendo as cobranças desses créditos, entendeu? Tentar receber esses créditos. Sim, Então, se nós passamos por esses meios, assim, não encerra, não. Pode ter na recuperação judicial outros meios, mas assim, é bem extenso, né, essa possibilidade de recuperar a empresa prevista aqui na lei. Mas pode falar. Entendi. Eu ia perguntar assim, porque eu comentei da casa aqui, e aí eu voltei aqui no caput do artigo, a gente está falando da recuperação judicial, né? Embora lá foi diferente a situação. Se Não, aplica também esses incisos aqui no caso da liquidação extrajudicial? Não. Ou da intervenção, né? Não aplica não. Lá é Banco Central. Lá é a legislação do Banco Central. Então não aplica isso aqui não. De forma nenhuma. Mas provavelmente são soluções, são medidas que o Banco Central pode adotar lá, entendeu? Não por causa dessa lei. Não por causa dessa lei, mas são medidas que pode adotar, claro que sim. Amigo, então seriam essas o artigo 50, né? Sim. Vamos dar uma voltada lá, então, no artigo 21, para a gente ver a situação do administrador judicial. Né, do administrador judicial do Comitê de Credores. Artigo 21. Tá na mão aqui. Do administrador judicial e o comitê de credores. Tá na mão? Tá na mão. Artigo 21. Manda bala aí para nós. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, aí é nós, né? Economista, administrador de empresas, ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Beleza, então, ó, aí você pode pegar, ó. Não há problema nenhum de qualquer profissional ser administrador judicial. Ele só precisa ser idôneo, capaz e idôneo. Agente capaz, né, tem que ser idôneo. Só que se tiver um currículo, por exemplo, Sidney, você é um engenheiro, ok? Tinha essa pergunta você é um na engenheiro. atividade. Eu sou advogado. O juiz está com os nossos 2 currículos na mão. Ou seja, o juiz tem que dar preferência para mim, que sou advogado. É mesmo? Beleza? É porque aí dá preferencialmente, tá vendo? Verdade. Entendeu? Tem que dar preferência para o advogado. Mas se não tiver o currículo do advogado, só tiver lá desse engenheiro, aí ele vai ser normalmente o administrador judicial, só tem que ser pessoa idônea. Só que cá para nós, entender essa lei aqui para a gente está fazendo direito é difícil, você imagina alguém que não é, para um pedagogo, né? Para um psicólogo, para um médico, imagina entender isso aqui, né, cara? Então, assim, não é fácil, não. Verdade. Vamos lá. Parágrafo único, o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, ou seja, também mata uma outra questão que sempre cai, é só pessoa física e tal. Não. Pode ser pessoa jurídica. Só que, como toda pessoa jurídica, ela tem que se fazer representar por uma pessoa física. A pessoa jurídica não existe no mundo real, né? Ela é uma ficção jurídica. Então, vai ter que estar aqui o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou recuperação judicial. Não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Ou seja, mesmo uma sociedade que tenha contador, advogado, administrador, economista, etc., com vários profissionais, mesmo nessa sociedade, uma pessoa vai ficar responsável por aquela condução da recuperação judicial. Se precisar de substituir, tem que ter autorização do juiz para fazer a substituição, tá joia?
Joinha, entendi. E professor, deve existir empresas especializadas aí que só Só atuam trabalha nessa com isso, atividade. claro, claro. Eu estou conversando, cara, assim, aqui na faculdade, nós temos 3 professores, um administrador, um contador e eu, né, que atuo tanto como contador como advogado. A gente está pensando em fazer uma consultoria para no segundo semestre aí já começar a fazer trabalho de recuperação judicial. Passar nas varas especializadas em recuperação judicial, né, no Espírito Santo, deixar o currículo, né, o trabalho, e começar a fazer um trabalho em cima de recuperação judicial e extrajudicial de empresas. É bem interessante, cara, porque o administrador judicial acompanha a empresa durante o período até a aprovação, né, do deferimento da recuperação judicial até 2 anos depois, entendeu? Tem relatórios mensais, então dá para acompanhar várias empresas ao mesmo tempo. Lógico que enquanto você estiver fazendo o plano de recuperação judicial, é um trabalho maior. Depois do plano aprovado, é acompanhamento, entendeu? Então dá para fazer uma por semana, né, a cada 15 dias, você precisa uma vez por mês. Então, depois daquela primeira passada, dá para fazer uns 5, 6 projetos ao mesmo tempo. Então, dá para receber uma grana, cara. Você não fica só naquela empresa, entendeu? Sim, sim. E vamos lá, meu irmão. demanda que não vai faltar, né? Do jeito demanda que não vai faltar. Tá quebradeira no Brasil, né? Uma coisa que você falou que eu vou te chamar a atenção também. As empresas que já estão com o plano de recuperação aprovados, estão em execução do plano de recuperação judicial, devido a essa crise aí que está sendo provocada pela pandemia, o judiciário está entendendo que essa crise é uma crise externa do ambiente empresarial, não é a empresa que inventou essa crise, né? Essa crise veio do mundo externo para ela. Os juízes têm permitido o devedor a apresentação de um novo plano, ou seja, alteração do plano de recuperação em virtude dessa crise. Ele não vai decretar a falência, ele está abrindo para o devedor a possibilidade de alterar o plano para não decretar falência, entendeu? Em virtude da pandemia. Uma bela abertura. Mandei, isso aí mandei para você, porque eu lembro. Eu falei, depois eu lembro na aula. Eu lembro na aula, isso é para reforçar o entendimento. Que o judiciário tem acampado essa ideia aí de alterar o plano de recuperação para favorecer, né, cara, para evitar o volume de falências crescer muito. Vamos lá, irmão. Papel do trabalho do administrador judicial. Aí o artigo 22 traz 3 situações. Tanto na recuperação quanto na falência, o papel que ele desempenha nos 2 procedimentos, depois só na recuperação judicial e depois só na falência. Então, tem 3 incisos dizendo o papel de cada um deles. Você vai verificar, assim, que geralmente na falência o administrador judicial trabalha muito mais. Na recuperação judicial, ele pode trabalhar muito, principalmente se for afastado o empresário, o administrador. Se for afastado, ele trabalha mais. Se o administrador permanecer à frente do negócio, o administrador judicial não trabalha mais tanto assim, não. Joé? Vamos lá pegar os 2 papéis. Lembrando, tá, assim, não fica dúvida na sua cabeça. O administrador judicial, físico-jurídica, ele é nomeado pelo juiz. Joé? Não é comitê de credor, não é ninguém, é juiz. O juiz nomeia e o juiz define a remuneração dele. Tranquilo? Entendi, mas qual banco de dados que ele pega? Tipo assim, onde ele recorre para poder encontrar esse administrador aí? Pois é, currículos, cara. Todo perito, todo administrador judicial, ele tem que procurar os juízes das comarcas onde ele quer atuar, fazer um currículo, né, um portfólio de trabalho e apresentar para os juízes. Imagine você trabalha com moto, ok? Sim. Você pode falar assim, fazer seu currículo vitae e apresentar para o juiz falando assim, eu sou bom em avaliação de motocicleta. Aí, o juiz, quando tiver, por exemplo, uma penhora de uma motocicleta, aí vai levar para leilão, ou a pessoa quer adjudicar essa motocicleta, o credor, ele precisar de fazer uma avaliação nessa motocicleta, ele chama você como perito para fazer. Aí você cobra os honorários, né? A parte paga o honorário para você, para avaliar o bem para você. Ou numa discussão, né? De quanto é o valor da dívida, tal, aí quer saber, fazer uma avaliação do valor do bem, inventário, divórcio, essas coisas, né? Então, assim, quer fazer a separação, tem que fazer a avaliação, opa, tem um cara aqui que avalia bens em geral, né? Veículos, automóveis, imóveis.
então, para fazer perícia, né, na área mecânica e tal. Então, assim, todo mundo que tem interesse em trabalhar com o judiciário, você faz o currículo e apresenta no juiz civil, juiz trabalhista, etc. Bota seu currículo. O juiz vai, tendo a demanda, ele te indica, né, para fazer o trabalho. Igual advogado ativo, né? Exatamente, faz aquela tabelinha lá e vai distribuindo. Então, o administrador judicial é isso aí, cara, faz o trabalho, faz uma bela apresentação, conversa com o juiz, deixa o currículo na mão dele. E espera pintar uma demanda e ele te nomear. Show de bola. Então, vamos lá. Tranquilo. Ele é nomeado pelo juízo da recuperação judicial, a remuneração dele é estipulada pelo juiz da recuperação judicial, e ele vai dizer se aceita ou não. Ou seja, o juiz me nomeou com recuperação judicial fraquinha aí, cara não tem bens, empresa bem fraquinha, está perigando, eu posso não receber, porque a chance de eu receber meu dinheiro é pouca. Aí fico esperando um filé mignon, ou só vou atuar na boa. Só que o juiz pode me nomear no negócio e falar assim, não, eu vou declinar, isso aqui não dá para mim não, excelência, e nunca mais ele me chamar. Pode acontecer, né? Pô, você só quer filé, você só quer a picanha, né, doutor? Você não quer a costelinha não, né? Não quer o mocotó não, né? Verdade. Vamos lá, recuperação judicial e na falência. O papel dele, papel do administrador judicial nesses dois procedimentos. Enviar correspondência aos credores, ou seja, aí ele já passa a ter o papel, né, de poder abrir correspondência e mandar a correspondência, tá joia? Ele manda correspondências para os credores, que o juiz primeiro não sabe aquela relação dos credores, aí os credores vão procurar o administrador judicial para impugnar aquele crédito lá, para procurar um crédito maior, então ele tem que publicar isso, então ele entra, manda correspondência para os credores e etc, tá joia? Fornecer com presteza as informações pedidas pelos credores, dar extrato dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servir como fundamento, ou seja, verificar, né, se os livros contábeis atendem bem. Aí fala para mim como é que o administrador judicial não entende nada de contabilidade. D. Exigir dos credores do devedor e seus administradores informações, então, ou seja, ele tem que pedir, tem que ser atendido as informações do administrador judicial ao devedor, seus empregados. Elaborar relação de credores, ou seja, ele sai a relação inicial e aí tem que fazer o quadro geral de credores, então a responsabilidade é dele. Sim. Requerer ao juiz convocação de Assembleia Geral, quando necessário, né? Contratar, mediante autorização do juiz, empresas especializadas, quando necessário, para suas funções, ou seja, muitas das vezes ele vai precisar de avaliar bens, não é? Sim. Como o administrador judicial fala, excelência, a avaliação de imóvel, a avaliação dessas máquinas, etc., eu não tenho competência para isso. Eu vou precisar que seja nomeado alguém, um profissional, para fazer essa avaliação. Aí o juiz que vai nomear o profissional e a remuneração desse profissional. Viu? Opa, nosso amigo Edson chegou aí também, Edson? Está na área? Opa, tá na área, grande Edson. Fala, professor, eu consegui logar aqui. Um probleminha na internet, mas vamos embora. Estamos eu e Sidney aqui, meu amigo, batendo uma bola. Seja bem-vindo. Valeu. Estamos aqui no artigo 22, né, Sidney? Papel do administrador judicial na recuperação e na falência. Aí nós temos aí, letra I, manifestação nos casos previstos em lei, ou seja, ele tem que se manifestar quando instado a isso. Na recuperação judicial, aí você vai ver assim, que ele trabalha um pouquinho menos. Ele só vai trabalhar muito se o administrador for afastado pelo juízo, que não é regra, tá bom? O afastamento, você viu lá que o afastamento do administrador é uma das ferramentas que pode ser do plano de recuperação judicial. Então, não é regra, é uma exceção. Nem sempre o administrador é afastado. O administrador da empresa, o empresário, ele é afastado, tá joia? Raramente é. Só que quando ele é afastado, o administrador judicial é que assume. Se o administrador judicial falar, não dá para mim assumir, aí o juiz vai nomear um gestor. Tá? Mas na recuperação judicial, quando ele assume esse papel do empresário, do gestor da empresa, ele tem que assinar, ele que passa a ter a representatividade da empresa. Então, ele assina, ele compra, ele demite, ele vende, a prestação de conta dele passa a ser maior, o honorário tem que ser maior. Ele que vai administrar a empresa no momento de crise. A complexidade do trabalho. Aí aumenta, claro, aumenta bem. Ó, você vê que só tem até a letra D, né? Na recuperação judicial, é bem menos. Ó.
Só na recuperação judicial, fiscalizar as atividades e o cumprimento do plano de recuperação. Beleza. Requerer a falência no caso do descumprimento da obrigação assumida no plano de recuperação, ou seja, ser dedo duro. Se o cara não estiver cumprindo, dedo duro é ele. C, apresentar ao juiz para juntar dos autos relatório mensal. Aí, tá vendo? Ele tem que fazer a visita e fazer o relatório mensal de como é que está indo o cumprimento do plano de recuperação judicial. Letra D, apresentar o relatório sobre a execução do plano de que trata o inciso 3 do artigo 63, ou seja, depois dos 2 anos que ele vai continuar sendo acompanhado, ele tem que apresentar o relatório mensal para o juiz, de como é que está o andamento daquela recuperação judicial. Aí você vê que é menos, né? Está bem mais tranquilo na recuperação judicial. Sim. Aí o papel dele na falência, inciso 3, ó. Aí você vê que aqui já vai até a letra R. Opa, então tem coisa pra cacete, entendeu? Aí na recuperação judicial sobe bastante o volume de trabalho, na falência sobe bastante, porque o que acontece na falência, Cid? O empresário, o administrador, ele é afastado, na falência ele não permanece. A falência é obrigatório o afastamento do administrador da empresa. E tem que ficar tudo resolvido, né? E aí quem vai administrar a massa falida é o administrador judicial. Aí ele passa a ter que ter uma presença, exige muito da presença dele, entendeu? Que ele vai ter que arrecadar os bens, ou seja, arrecadar todos os imóveis, móveis, tudo que a empresa tem, procurar vender esses bens, né, por meio de leilões, carta convite, etc. Pegar o dinheiro dessa venda, vai ficar no depósito judicial, né? Prestar conta disso para que o juiz comece a pagar os credores, na medida da ordem de preferência. Então, na falência, ele trabalha pra cacete. É matéria de falência, mas eu vou dar um tira-gostinho aqui, só para a gente não passar batida aqui nesse artigo 22. Ó, na falência, avisar o órgão oficial, lugar, hora, diariamente, onde os credores terão à sua disposição os livros do falido. Porque geralmente é no estabelecimento da empresa mesmo, ou se precisar de alugar alguma coisa, ele tem um escritório para isso. Examinar a escrituração do devedor. Puta que pariu, aí tem que ter um contador bom do lado. Ser contador, ter um contador bom para examinar a escrituração para ver se houve algum crime falimentar ali contado. Sim. Relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida, ou seja, ele passa a representar aquela massa falida, né, o falido, em todas as ações judiciais que existem contra aquele cara no Brasil. Pega uma empresa grande aí, uma Oi da vida, que tem ação em quase todas as comarcas do Brasil. É pouco serviço, irmão? É muito serviço, né? Apresentar no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, você assinou o termo de compromisso, falou que o artigo 33, né? O juiz nomeou ele, assinou o termo de compromisso dizendo que vai se empenhar no bom cumprimento do dever que foi confiado a ele. O relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, ou seja, tem que mostrar para o juiz que, de fato, o que levou essa empresa à falência. Foi má gestão, foi má fé, foi o mercado, o que aconteceu para que essa empresa tenha sido chegada à situação de falência dela, né, insolvência da empresa. Letra E, para arrecadar os bens e documentos do devedor, elaborar o auto de arrecadação. Ou seja, arrecadar passar o cadeado mesmo, né? Ou seja, fazer o levantamento, inventariar quais são os bens que tem para poder fazer a venda o mais rápido possível. Avaliar os bens, contratar avaliadores, ou seja, avaliar os bens, ele não sabe qual é o valor das máquinas, ele tem que contratar alguém para avaliar para ele. Praticar os atos necessários à realização do ativo, ou seja, praticar todos os atos para vender os bens. Realização do ativo é vender os bens. Vai ser por leilão, vai ser por carta convite, como é que vai se dar a venda desse bem na recuperação judicial. Requerer do juiz a venda antecipada de bens perecíveis, ou seja, vai que tem algum bem ali que tem prazo de validade, né, tem que vender logo, ele adianta a venda desses bens para algum comprador, para não perder, né, para não causar prejuízo para os credores. Sim. Remir em benefício da massa, mediante autorização judicial, os bens apenhados, apenhorados, legalmente retidos. Imagina assim que essa empresa, o falido, se tinha uma motocicleta financiada, faltava 2 prestações para liberar a moto. O que é remir?
é procurar o juízo, pagar essas duas prestações que faltam e remir a alienação fiduciária, entendeu? Tomar a propriedade plena daquele bem, para que aquele bem possa ser levado a leilão desimpedido de qualquer penhora, né? Ou penhor, ou hipoteca, ou alienação fiduciária, ok? Remira isso. Tirar esse gravame. Você sabe disso, que não consegue transferir a moto que tiver alienação fiduciária, não é isso? Exatamente. Aí eu quero remir a alienação fiduciária. Você tem que pagar e pedir o banco para baixar lá a alienação fiduciária. Aí você consegue transferir para outra pessoa. Então, remir... É isso aí. Tem a remissão, que é o perdão, né? Mas esse remir aí é com C cedilha. Remissão dos pecados. Né? Isso aí é o perdão. Aí nós não estamos falando de direito empresarial, né? É, isso aí. Vamos ver aqui. Requerer medidas, entregar seu substituto, prestar conta ao final do processo. Essa prestação de conta aqui é extremamente importante, cara, da letra R aqui, ó. Prestar conta ao final do processo quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. Então, o processo acabou, 40% do que ele vai receber de honorários vai ficar retido para o final, aguardando a prestação de contas. Então, a prestação de contas é de interesse total do administrador judicial. Porque se ele não prestar conta, 40% da remuneração dele vai ficar retida. Então, é um negócio que tem que ter uma atenção, né? Não dá para ser pulado. Tá joia? Aí, nós vamos dar uma passadinha aqui no artigo 24, que fala da remuneração. Quem está falando tanto de administrador judicial, é interessante saber essa questão da remuneração, quanto que é. Quem nomeia é o juiz, quem fixa a remuneração dele é o juiz também. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, ou seja, o porte que o devedor tenha, né? A complexidade do trabalho, ou seja, a administração judicial é uma complexidade, se afastar o devedor é outra complexidade, dependendo do tamanho da empresa, é outra complexidade, e os valores praticados no mercado para tal desempenho de atividades semelhantes. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou valor das vendas dos bens da falência. Opa, de falência, mas tem um volume de bens grande para vender. Opa, eu vou receber o meu. Ah, não tem bem nenhum mais não. Já não quero essa falência. Entendeu? Falência que não tem bem nenhum, você vai receber como? Recuperação judicial, a empresa é boa? Tem boa possibilidade de recuperar? Tem. Qual o volume dos credores? Imagine aí, Odebrecht, 60 bilhões de reais de crédito. 5%, 3%, 2%. É dinheiro demais da conta. Então, assim, um percentual sobre um montante desse é muito dinheiro. Então, vale muito a pena, né? Brigar para ser esse administrador judicial. É verdade. Parágrafo 2º. Será reservado 40%, gravou o montante, 40% do total do montante do administrador judicial para o pagamento após o previsto no artigo 154 e 155, ou seja, após a prestação de conta final. Fica 40% retido. Aprovou as contas do administrador judicial, terminou o processo, a empresa não está mais em recuperação judicial, show de bola. Pega seus 40% finais lá, que vai estar depositado certinho, conta e juiz, o juiz só faz o alvará, e aí você já ganhou o presente de Natal. Beleza? Ele cascar é merecido. Não. Então, assim, o administrador judicial pode vir a ser substituído? Pode, o juiz entendendo que ele agiu, né, com desídia, com preguiça, não está trabalhando direito, o serviço está mal feito, etc. O juiz pode substituir ele por outro. Então, só que ele recebe proporcionalmente até o trabalho que ele executou, né? O outro que vai substituir recebe dali em diante. Aí, meus amigos, falamos aí, né, dos meios de recuperação judicial do artigo 50, as possibilidades, né, que o devedor tem para recuperar a empresa. Falamos um pouquinho sobre o artigo 21 aí até o 24, em relação a quem é o administrador judicial, quem nomeia ele, qual a remuneração dele, como é que se dá. Então, é uma possibilidade grande. Na falência, eu posso até adiantar para você um pouquinho, tá? Questão de curiosidade. Se você quiser dar um pulinho lá no artigo
84. 84. Isso aqui é na falência, é específico de falência, tem nada a ver com recuperação judicial, tá? Na falência, ele fala assim, são considerados créditos extraconcursais, ou seja, não concorre com os outros credores, recebe antes, olha, e serão pagos com precedência, ou seja, antes dos créditos do artigo 83, antes dos empregados, antes do governo. Você recebe antes. Ou seja, se conseguiu vender bens e tem um valor lá depositado, em juízo, recebe antes. Até dos empregados, cara. Olha lá, ó. Inciso 1 do 84. A remuneração devida ao administrador judicial e seus auxiliares. Ou seja, mesmo na falência, se tiver bens a serem vendidos, o administrador judicial tem uma boa possibilidade de receber a grana dele. Sim. Se não tiver bem a ser vendido, aí ele já não vai ter muita possibilidade. Não é isso? Porque não vai ter recursos no juízo para tanto. Evandro está chegando junto com a gente também, Evandro? Boa noite. Boa noite. O professor, é 48 horas que ele tem para poder aceitar o MUMUS, vamos colocar isso aí. Assim. É o ônus do trabalho, né? O juiz nomeou ele tem lá no artigo 33, Amor? 48 horas para... Telefone? Tem 48 horas para aceitar ou não, né, o encargo aí de ser administrador judicial. Vamos lá. Vamos agora, então, passar a correção daquela atividade, daquele exercício que eu passei para vocês. A gente faz a correção aí junto. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que está no... Eu mandei para vocês no WhatsApp, né? Foi uma atividade só, né, Sidney, que eu mandei para vocês? Positivo, professor. Foi uma eu só. Acho que foi direito que eu acabei mandando duas, né? Tá me ouvindo, professor? Tô. Oi? Ah, tá. É porque apareceu escrito aqui para mim que estava mudo, mas... Não. Eu tô na área aqui que eu tô procurando aqui. Cadê material tributário? Eu consigo colocar... Ah, tá. Não sei. Dá para... Aqui, material de recuperação judicial. Tá na mão aqui, tá na mão. Tá na mão aqui, gabarito. Vamos lá. Beleza. Foi uma atividade só. Eu vou abrir aqui e nós vamos corrigir juntos aí, tá? Então, eu acho que... Não sei se Edson e Evandro estão com ele na mão aí ou no celular, esse exercício que eu acabei passando. Se tiver na mão, aí me falam no celular, vamos tentar corrigir junto aqui. Isso aí vocês veem se vocês conseguem acompanhar com a gente. Eu estou até sem óculos, porque para ler o celular, cara, o óculos me atrapalha. Agora, em compensação, eu não vejo nada vocês aí na tela. Então, eu estou aqui administrando, né? O celular aqui, de vez em quando eu dou uma olhadinha na tela aí para ver se está legal. Vamos lá. Exercício de direito falimentar. Primeira questão, né? Prova aí de juiz federal. Isso aqui acho que é molezinha, né? A Lei 10 da Lei 11.101 regula a recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária se aplica. Olha só, acho que o enunciado da questão já dá o artigo 1 e 2 na mão da gente, né? Ela se aplica a uma empresa pública, como uma empresa de correio e telégrafos? Não, o correio está fora, é só mesmo o empresário e a sociedade empresária. Letra B, um indivíduo qualquer que, conforme o Código Civil, se enquadre no conceito de empresário. Opa, é isso aqui mesmo. Você marcou essa, Cílio? Marquei. Ah, então é isso aí mesmo. Agora, lembrando, né? A gente viu, acho, no nosso primeiro encontro esse semestre, conceito de empresário. O artigo 966 do Código Civil. O 966 diz que tem aqueles requisitos, teoria da empresa, né? Tem aqueles requisitos lá, habitualidade, profissionalidade, não é isso? Finalidade lucrativa, econômica, organização. Aí você tem a produção de bens, que é a indústria, circulação de bens, que é comércio, e prestação de serviço.
com a finalidade lucrativa, ou seja, quem faz isso é empresário. Registrou na junta comercial, é empresário. Se faz isso sozinho, é empresário individual. Se faz isso junto com outras pessoas que assumem o risco, né, é sociedade empresária. Então, é a eles que se aplica a recuperação judicial e a falência. Essa judicial também. Então, tá certo, aqui é a letra B. Se tivesse ido só até o qualquer indivíduo, não. aí tudo bem, mas depois que falou conforme o Código Civil, né, que se que se enquadre no conceito, enquadre como empresário, tranquilo, é um empresário individual. A ele se aplica a recuperação judicial, a falência. Há uma empresa, instituição financeira, como o Banco do Brasil, duplamente errada, né? Instituição financeira não pode. Banco do Brasil é empresa mista, é sociedade mista, tem dinheiro do governo, tem dinheiro dos particulares, ou seja, não pode também, de qualquer forma. Como a Petrobras, né? É uma sociedade mista, também não pode. Uma entidade de previdência complementar, operador de plano de saúde, também não pode, nem plano de saúde, nem complementar, nem seguradora, essas empresas não se aplicam o plano de recuperação judicial. Só empresário, sociedade empresária. Então, aqui, a primeira questão, letra B. Segunda questão, aí aqui já é o quê? Concurso de notarial, né? E já sonho de muita gente. Tem até juiz sonhando com esse concurso, você imagine. Sobre a 1101, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, permite o devedor requerer apenas uma vez durante o exercício das atividades da empresa, a recuperação judicial. Não é, né? Ele pode pedir mais de uma vez, só que tem que ter um espaçamento de mais de 5 anos. Né? Recuperação judicial, se ele pedir a recuperação judicial, saiu da recuperação judicial, menos de 5 anos, pediu de novo, ele está demonstrando que a sociedade ela não é economicamente viável, o juiz não vai conceder. Mas também não está dizendo que é uma vez na vida, né? Então, ou seja, ele pode pedir mais de uma vez, só que tem que ser respeitado esse intervalo de 5 anos, pelo menos. Não é? Então, a letra A está errada. A letra B, na recuperação judicial, os salários dos empregados não poderão ser reduzidos. Aí não, né, Cine? Pode ser reduzido se tiver acordo ou convenção coletiva na recuperação judicial. Então, uma das medidas de recuperação judicial é a possibilidade de redução salarial, redução da jornada, desde que aprovada por acordo e convenção coletiva. Tá joia? Então, a letra B também está errada. Letra C. Constitui documento que deverá instruir a petição inicial de recuperação judicial a relação dos bens particulares dos sócios e dos administradores do devedor. Opa, esse é um dos documentos que vai ter que ser juntado no pedido de recuperação judicial. Confirma aí comigo. Deixa eu abrir aqui a lei onde a gente estava, meu amigo. Nós estávamos na lei. Recuperação judicial, salvo engano, aqui é 51. Salvo engano, hein? É isso mesmo, o artigo 51 da lei. Do pedido de processamento da recuperação judicial. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com... Aí tem vários documentos, tá bom? Exposições de motivo, declarações, balanço, documentos mostrando que a empresa é economicamente viável. Parágrafo inciso. Aqui, ó, inciso 6. Relação dos bens particulares dos sócios, controladores do administrador ou administradores do devedor. Tá, joia? Então, a relação de bens dos sócios e dos controladores e administradores é um dos documentos necessários para a concessão da recuperação judicial. Está previsto aqui no artigo 51 a relação, né, dos documentos que tem que ser apresentado no pedido de recuperação judicial. Então, vamos lá. Letra C, da segunda questão, então, está certa, né? Correta. Letra D. Marquei errado, assim. Você marcou qual? Então, eu marquei a A, mas porque eu não tinha visto ainda a questão dos 5 anos e tal. Depois eu até vi, mas aqui no PDF eu não consegui desmarcar e tal. Eu deixei para lá, mas me liguei. Eu volto para você. Né? Eu volto para você nesse item dos 5 anos que eu falei. Eu volto lá, vou voltar na lei agora. Ó. A letra D também está errada porque ele fala assim: ó, o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 30 dias, aí está errado, que é 60 dias da data do deferimento. Vamos conferir essas duas situações que você falou? O plano de recuperação,
salvo engano, é 53. Mais um pouquinho para lá. Do plano de recuperação judicial, artigo 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da data da publicação que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução e falência se ele não for apresentado, tá joia? Então, ó, o prazo é de 60 dias. Já vou pedir para você guardar no coração, já vi aqui que tem um negócio interessante aqui, o artigo 54, nós vamos guardar no coração, ele também é previsto, né? Aí, vamos lá, assim, artigo 47 e 48, tá? Isso aí que você falou. Tá, já os requisitos da recuperação judicial, artigo 48, ó. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente atividade há mais de 2 anos, então o requisito é estar em atividade há mais de 2 anos. E atendo os seguintes requisitos cumulativamente, também precisa preencher, é obrigatório. 2, não ter há menos de 5 anos obtido concessão da recuperação judicial. Então, ou seja, ele pode pedir mais vezes a recuperação judicial, só que tem que ter um intervalo entre uma e outra de 5 anos, pelo menos. No mínimo. Tá joia? Então, ele não precisa ser uma vez só na vida, não. Né? Mas é tão traumático que o cara não quer passar de novo, não. Vai por mim. É igual algumas cirurgias, né, cara? Você quer fazer quantas cirurgias do coração? Eu não quero nenhuma. Então, assim, depois que o cara faz, ele não quer outra de jeito nenhum, irmão. Então, é mais ou menos por aí. Então, aqui, ó, matamos, né? Segunda questão, letra C. Vamos lá, a terceira questão, aparentemente, ela é tranquila, está no artigo 1 e 2 aí, né? 1 e 2 da lei 1101, está lá no iníciozinho, é fácil pegar. Assinale a assertiva abaixo com a alternativa correta, de acordo com a lei 1101. Inciso 1. A sociedade empresária se sujeita à falência. Ok, a sociedade empresária está sujeita à falência, está certo. A sociedade simples não se sujeita à falência. Ou seja, aquela sociedade que tem finalidade empresária, ela não se sujeita à falência. Não é aplicável a ela a Lei 1101. Está certo mesmo. Só a sociedade empresária e empresária. 3. O empresário individual se sujeita à falência. Está certo. E a sociedade em conta de participação não se sujeita à falência. Isso é um pouquinho diferente. Você tem que entender um pouquinho lá sobre sociedade em conta de participação. O que ela diz, a sociedade em conta de participação? Ela não tem personalidade jurídica, a sociedade em conta de participação. Ela pode ser empresária ou não empresária, mas ela não tem personalidade jurídica. Se ela não tem personalidade jurídica, ela não está sujeita à falência. O que existe para as pessoas é a sociedade, o sócio ostensivo que manda na sociedade em conta de participação. Quem negocia com ela, às vezes, nem sabe que existe uma sociedade em conta de participação. Então, essa SCP ela não está sujeita à recuperação judicial porque ela não tem personalidade jurídica. Né? Então, logo, não se aplica a ela. Então, todas as 4 afirmativas aqui, assertivas, estão corretas. Então, é letra C. Né? Todas estão corretas, de acordo com a Lei 1101. Nós estamos na terceira, né? Vamos para a 4ª questão. Nossa, como é grande a 4ª questão. Vamos lá comigo, hein? Segundo a Lei 1101, que trata da falência e recuperação de empresas, assinar a afirmativa correta. Vamos na primeira aqui, em si. Primeira afirmativa. As microempresas e as sociedades de pequeno porte, ME ou EPP, conforme definida na lei, poderão apresentar o plano especial de recuperação judicial, desde que firmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial, cujo plano não poderá prever parcelamento superior a 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros correspondente à taxa Selic. Isso aqui teve uma alteração na Lei 1101, vamos confirmar lá se na Lei 1101 está certinho. O plano de recuperação judicial da micro e da pequena empresa, o programa, né, a ação de recuperação judicial da micro e pequena empresa, está no artigo 70 até 72. Vamos avançar aí para nós. Ó. Do plano de recuperação
judicial da micro e da pequena empresa. Não é? Artigo 70, né, fala do porte. Artigo 71 fala do plano. Verifica para nós direitinho. Ó. O plano judicial será apresentado de acordo com o artigo 53, ou seja, 60 dias. Abrangerá todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos, ou seja, vencido ou vencendo, vai tudo para a recuperação. Inciso 2, preverá parcelamento de até 36 parcelas mensais, sucessivas, acrescidas à taxa de juros Selic. Show? Então, o inciso primeiro aquela afirmativa primeira está certa, né? Ou seja, o parcelamento prevê um parcelamento máximo, ou seja, até 36 parcelas e remunerados à taxa de juros Selic. Isso aqui foi alterado, tá? O inciso 2 foi alterado em 2014. A redação anterior falava em juros de 12% ao ano. Então foi uma troca bem benéfica, né? Porque o Selic está dando o quê? Menos de 4%, né? A última vez que eu vi estava 3,75% ao ano. Então, quer dizer, às vezes o empresário, pequeno empresário, né? PP, ou empresa de pequeno porte, ou microempresário, ele faz dívidas com taxas de juros bem altas e consegue, na recuperação judicial, uma taxa de juros de 3,75% ao ano, que é a Selic. Então, pode ser um bom negócio para ele, né? Então, assim, a recuperação especial, né, cara, ele não passa, né, pela Assembleia Geral, é um plano mais simples, né? Às vezes não tem nem a figura aí da Assembleia Geral, é um plano, só vê parcelamento. E o inciso 3 aqui do artigo 71 fala de uma carência aí de 180, até 180 dias para o pagamento da primeira parcela, quer dizer, é parcelamento com a carência, não tem outras, não tem aquelas modalidades do artigo 50, não tem, é só o parcelamento, entendeu? Parcelamento com condições especiais. Então, você pode aplicar a empresa, de repente, a sugestão seria aplicar a taxa de juros Selic, que hoje é uma taxa de juros de 3,75 com tendência de cair, de ser menor ainda, né? A política econômica aí do ministro Guedes, presidente Bolsonaro, é uma política de redução da taxa de juros que o governo paga. O governo tem que pagar taxa de juros bem pequena. Então, a afirmativa da quarta questão, a afirmativa 1 está certa, né? Parcelamento 36 meses com taxa de juros Selic, está certo. 2. O juiz fixará o valor, a forma do pagamento da remuneração do administrador judicial. Observar a capacidade de pagamento do devedor, tá certo, é o juiz que fixa isso aí. Grau de complexidade do trabalho, tá certo. Os valores praticados pelo mercado, tá certo, para o desempenho das atividades semelhantes. Desse valor será reservado 60% para o final, né? Para aprovação das contas, tá certo, Cid? É aí que deu ruim, né? 40%, né? 40%. Então você já pegou a manha. Então a 2 está errada porque é 40%, lá artigo 24, né? Isso aí. Terceira. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar, né, botar gravantes, alienação, fiduciária, hipoteca, penhor, dos bens ou direitos do seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comitê de credor, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. Opa, e aí? Ele deu entrada no pedido, olha só, após a distribuição, ou seja, protocolizou, já distribuiu, foi para que juiz? Foi para o juiz da segunda vara civil. Opa, distribuiu, então a partir dali ele não pode vender. Ele não pode vender nem ali onerar, dar aqueles bens em garantia. Tá? Então, vamos ver se isso está certo, se é assim mesmo. Vou pegar aqui no código, minha cabecinha já não está. Vamos ver se está certo aqui, hein?
Não, aqui entra na homologação. Na recuperação especial, agora sim. Artigo 66, Sidney, puxa para nós. 66. Nós estamos falando da recuperação judicial, né? Tem que ser aqui dentro. 66. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. Beleza? Então tá certo. A 1 e a 3 estão corretas até agora. Vamos ver se a 4 está certa também. São exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, inclusive as custas judiciais decorrentes do litígio do devedor. Amigos, nós temos lógico que tanto na recuperação judicial quanto na falência, o credor vai gastar dinheiro mandando pessoas, né, para representar, mandando representantes para participar da assembleia, de comitê de credores, para habilitar crédito junto ao administrador judicial. Às vezes isso envolve viagem, às vezes isso envolve conversa com o juízo. Então, isso implica em gastos para o credor. Só olha o que a lei fala para nós, né? Vamos lá na lei, lá no iniciozinho, artigo 5, que eu já falei para vocês que essa lei ela é dividida assim, né? O artigo 5 em diante, das disposições comuns, tanto na falência quanto na recuperação judicial. Aí vai até o 46. Aí o 47 começa a falar da recuperação judicial. Aí vai até o 70, passa pelo 53, que é o plano de recuperação, vai até o 70, que é o da especial, da pequena, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Aí o 73 começa a falar de falência, aí vai embora. O plano de a recuperação extrajudicial só lá no artigo 151, 161 lá para frente. Então ele divide-se mais ou menos assim, tá? Então aqui nas disposições não tá nem aí pro operador do direito não, né? Por isso que a gente vai lá, vamos no 53, volta para o 6, vamos lá para o artigo 60 e pouco, volta para o artigo 7. É um vai e volta da porra, mas assim, se você tiver isso na sua mente, você administra bem. Artigo 5º fala que não serão exigíveis do devedor, ou seja, da empresa em recuperação judicial da falência do devedor. Na recuperação ou na falência, obrigações a título gratuito, ou seja, se fez doação, bonificação, brindes, etc., isso não pode se cobrar. Tá joia? Sim. Isso não pode cobrar do cara depois. Deu de graça, deu. 2, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas decorrentes de litígio, ou seja, as custas pode cobrar. Mas o que gastou de viagem, de passagem, de honorário para advogado ficar representando você na recuperação judicial, isso não é possível passar para o credor, para o devedor, tá joia? Isso é um gasto que o credor vai ter para receber o crédito dele. Então, o artigo 5º responde a nossa questão, não pode exigir do devedor. Então, a quarta afirmativa está errada. Sim. Aí vamos guardar no coração o artigo 6º, que daqui a pouquinho a gente volta nele, tá? Tem várias questões aí que a gente vai responder para o artigo 6º. Ok? Então, nós vamos voltar aqui na quarta questão. Só está certo a primeira, né? Que é o artigo 71, e a terceira, que é o artigo 66, né? As outras estão erradas. Então, deu aqui letra D de dado. Certinho, essa zerei. Beleza? Também. Quinta questão, prova da OAB. A respeito do administrador judicial, aquele artigo 21, que a gente comentou, a respeito do administrador judicial, no âmbito da recuperação judicial, ou seja, especificamente na recuperação judicial, é correto afirmar que, vamos lá, primeiro ele faz uma afirmação, que a gente tem que sempre ficar esperta com essa afirmação, porque a afirmação começa com somente. Nunca, sempre, somente, apenas.
O olho tem que ficar maior do que o meu, o olho tem que ficar grande, assim, com a questão, porque geralmente tem erro. Somente ele pode ser destituído pelo juízo da falência após intimado, na hipótese de intimado, não apresente no prazo de 5 dias as contas. Ou seja, se o juiz intimar ele não apresentar qualquer informação, ele pode ser destituído por desídia. Lembra que eu comentei? Está fazendo. Não é só se ele não apresentar contas, não. Então, são várias possibilidades onde, se o administrador judicial não prestar as informações para os credores, não é obrigação dele, o credor está precisando da informação, ele não presta, ele não diz onde é que os livros estão, ele está trabalhando com desídia, ele não comparece nas reuniões marcadas, etc. Ou seja, o juiz pode afastar. São várias as possibilidades na qual o juiz pode afastar o administrador judicial, tá? Não é só nesse somente aí, não. Inclusive, se ele não apresentar o relatório para o juiz em 5 dias. Então, a letra A está errada. São várias as possibilidades. Letra B. O administrador judicial, pessoa física, pode ser formado em engenharia. Pode até ser em pedagogia, pode até ser em física. Só que o juiz, se tiver mais de uma alternativa de escolher administrador judicial, ele sempre vai ter que dar preferência para advogado, contador, administrador, economista, né? Então, ele vai sempre dar essa preferência, mas pode ser qualquer profissional. A Lei 1101 só fala que tem que ser profissional idôneo. Né? Então, a letra B está certa. Letra C. Será escolhido pela Assembleia de Credores? Errado. Escolhido pelo juiz. Letra D. Receberá a remuneração fixada pelo Comitê de Credores? Errado. É o juiz que define a remuneração dele também. Tranquilo? Tranquilo. Quem estudou com o Carlão não se aperta, velho. É isso aí. Comigo tem as manhas do jogo todinho. Do jogo aqui é nota 10 na OAB. Nota 10 não, lá como é que é? Mil? Não, você só precisa de 50%. Atingiu 50%. Preocupa. Tá bom demais, né? Tá bom. Ninguém pergunta depois se você passou acertando 100% ou se acertou só as 40%. Isso é detalhe nosso, ninguém tem que saber. É isso aí. Verdade, verdade. Em relação à recuperação judicial ou falência, sexta questão, vamos lá na letra A, né? A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face ao devedor, inclusive aquela que os credores particulares do sócio solidário. Cara, esse artigo 6º aí que eu pedi para vocês guardarem esse trem no coração. Vou pegar aqui. Tá na mão. Esse artigo 6º e o parágrafo 4º, parágrafo 4º, não cai em concurso, exames, não. Ele despenca. É o tempo todo. Assim, é difícil ter um exame que você faça que não cai esse artigo 6º. É muito comum. Vamos trabalhar o artigo 6º e vamos trabalhar alguns parágrafos, o 4º, o 7º, são parágrafos importantes para a gente formar um entendimento. Depois a gente responde um monte de pergunta com esses dois aqui, tá joia? Joinha. Dê aí para nós, Sidney, por gentileza, o caput do artigo 6º. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Parágrafo 1º. Suspende o curso da prescrição, ou seja, nós não podemos mais falar que vai ter prescrição dali para frente, ok? Então, o juiz deferiu o segmento da recuperação judicial, o processo pode demorar o que for, não se fala mais em prescrição de dívida. Sim. Se ela já tivesse sido prescrita antes da recuperação judicial, ok. No curso da recuperação judicial, suspende a prescrição. Só um minutinho aqui, um negócio esquisito aqui na minha cara, peraí, caixa, tele. Assim, ok. Meu Deus do céu, só uma mensagem aqui agora que saiu R$150 da minha conta. Tô aqui, pô, mas da onde? Da onde? Porra, eu fiz uma TED hoje de tarde, porra, tá saindo agora. Que ele me avisa, né? Toda vez sai dinheiro da conta. Eu falei, porra, agora, na 8h30 da noite, tá saindo dinheiro na minha conta, tô sendo roubado. Será? E não tô sabendo, né? Mas não, a TED aqui fui eu que estou ligado. Vamos lá.
Então, ele suspende as execuções contra o devedor. Mas, professor, suspende por que prazo? Lembra que eu falei que 180 dias fica suspenso? Em tese, 180 dias é o tempo para o devedor apresentar o plano de recuperação, os credores aprovarem o plano, chamar na Assembleia Geral, ou seja, que leva pelo tempo da lei, teoricamente da lei, leva um prazo de 150 dias, ou seja, esse prazo de 180 dias é um prazo que a gente tem com sobra para poder aprovar o plano de recuperação judicial, na teoria, tá joia? No mundo real. Então, o parágrafo 4, Silvio, também fala disso. Vamos lá comigo. Parágrafo 4. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput desse artigo, em hipótese nenhuma, mentira, várias possibilidades já vi demorar mais 180 dias. Em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial, restabelecendo-se, né, a contagem após o decurso desse prazo, o direito dos credores iniciar ou continuar suas ações e execuções independente do pronunciamento judicial. Ou seja, ele dá um prazo de 180 dias de suspensão para o devedor que tem a recuperação judicial fazer assim, ó, respirar, entendeu? Durante 180 dias ele vai deixar de pagar um monte de gente, né? Então ele vai dar uma respirada, vai capitalizar, vai fazer caixa, e aí esse caixa ele vai usar para pagar a recuperação judicial. Então, durante aqueles 180 dias, ele forma um monte de devedores, e esses devedores que vão ficar sem receber nesses 180 dias vão estar lá na relação, e aí ele vai pagar a turma de acordo com o plano de recuperação judicial. Esse... Ok. Parágrafo 7º fala que não são suspensas algumas ações. Fala para nós aí. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Show de bola, ok. As execuções da empresa em recuperação judicial não são suspensas por conta dela estar em recuperação judicial, mas nada impede o devedor de pedir um parcelamento de débitos. Tranquilo? Pode ir lá e pedir o parcelamento. A Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vão conceder o crédito e o parcelamento para ele. Tá, joia? Se tivesse parcelamentos especiais, se coincidir, né, do cara pedir um parcelamento especial em 180 meses, 150 meses, aí resolveu o problema dele. Mas agora me é estranho esse parágrafo aí, né, professor? Porque justamente é uma legislação que visa recuperar a empresa, dar saúde financeira de volta para ela, mas tipo assim, o poder público não quer ficar sem o dele, não, né? Mas assim, ele pode parcelar, por exemplo, na Receita Federal, ele pode parcelar os débitos dele em 60 meses, naturalmente. Então, ou seja, geralmente as execuções também contra o devedor pela parte federal, eles correm na vara da Justiça Federal, né? E entendi. Os pedidos de recuperação judicial são nos juízes cíveis estaduais. Conversas diferentes, né, cara? Então, assim, ele fala, ó, a ação tributária continua rolando, mas nada impede você fazer um parcelamento. Ok. Tranquilo? Verdade, tranquilo. Vamos voltar lá para o parcelamento, vamos voltar lá para as atividades. Estamos em qual questão? Na sexta, né? Ou seja, a letra A casou direitinho, né? O caput casou direitinho com o que você leu aí. Então, deu a letra A. Tá joia? É verdade. Letra B é o artigo 5º. Você leu também, ó. Em curso, na recuperação judicial, em seu curso, não são exigíveis do devedor as obrigações a título oneroso nem as custas judiciais. Não é a título oneroso, é a título gratuito, pô. O artigo 5º fala, não dá para exigir do devedor, né, as obrigações a título gratuito. Oneroso exige, pô, o cara deve, tem que pagar, entendeu? O gratuito é que não pode exigir, então tá errada a letra B, de acordo com o artigo 5º. C. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, desde que vencidos. Vencidos e também a vencer. Tá joia? Presta atenção na maldade da coisa. Vencidos e vencíveis.
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos do devedor, vencidos e também a vencer, tá joia? Então, você vai pegar lá, quando o cara pede a recuperação judicial, nós temos que avançar um pouquinho, né? Artigo 47, 48, onde fala, né, do pedido de recuperação judicial. Onde é que você está aí? Está no 48, no processamento. 49. Artigo 49, confirma aí para nós. 49, 50, passei direto. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Ou seja, ainda que vá vencer. Então, a terceira questão lá, a letra C, né, da sexta questão também está errada, né? Desde que vencidos. Aí não, é vencidos, é vencer. Letra D. O juízo da falência é competente para conhecer toda e qualquer ação sobre bens, interesses, tal, inclusive as trabalhistas e fiscais. Não. Corre Tá, no juízo. Tributário está fora, exatamente. Continua correndo no juízo competente. Então, está fora do juízo da falência, ação fiscal. Ok? Então, aqui, sexta questão, sem dúvida, ficou a letra A, que é o artigo 6º caput. Sétima questão. Exame de ordem também. Assinale a afirmativa correta. Letra A. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações de execuções do falido, do devedor, inclusive aquela que os credores particulares do sócio solidário, ainda que líquida a quantia, ou seja, quantia ilíquida, dívida que não foi liquidada, não se sabe ainda quanto que é. Como assim, Sidney? Você entrou com uma ação, por exemplo, você me falou, Carlão, compra essa moto da Yamaha, que é a melhor moto do Brasil, e pá, eu fui lá e comprei. Imagine que a moto, todo santo dia dá defeito, não é o caso, né? Aí ingressei com uma ação de indenização por danos morais e materiais contra a Yamaha. Pedi 30 mil reais de indenização. Está líquida essa ação? Não, eu já sei quanto que é. Ainda. Ok, então continua correndo no juízo competente. Só depois que tiver líquido, ou seja, o juiz sentenciar e a contadoria do juiz atualizar os valores, aí está liquidada a sentença. Até só a sentença em si ainda não está liquidada. É necessário liquidar, ou seja, a contadoria atualizar os cálculos para a gente. Então, vamos lá. Voltamos para o artigo 6º. É aquele vai e volta, né? Vai lá, volta, vai lá, volta. Artigo 6º. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo ao qual estiver processada a ação que demandar quantia ilíquida. Tranquilo? Então, continua no juízo competente dele. Depois que a ação estiver liquidada, ou seja, o valor é devido de fato, aí vai para o juízo da falência ou da recuperação judicial. Tranquilo? Só após estar líquida. Então, vamos lá. Na sexta questão, a afirmativa D está errada, né? Ele fala que, inclusive, não. Ele fala, inclusive, das quantias ilíquidas. Sétima questão, letra A. Então, está errado por isso. As ilíquidas ainda não. Entendi. Letra B de bola, da sétima questão. As execuções fiscais são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial pelo prazo máximo de 180 dias. E aí, esse prazo de 180 dias atinge as execuções fiscais ou não? Esse é o parágrafo 7º. Não atinge. Não atinge, ok. Parágrafo 4 fala do prazo de 180 dias, parágrafo 7 do artigo 6 fala, ó, não atinge as execuções fiscais, tranquilo? Exatamente. Não são atingidas pelo prazo de 180 dias. Mas nada impede ele de fazer o parcelamento da dívida. Sim. Letra C, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações de execuções que façam ao devedor, inclusive dos credores particulares do sócio solidário. Caput do artigo 6º, né? A letra C. Fechou mais uma aí. Vamos lá, letra D. O deferimento do processamento dessa recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face ao devedor pelo prazo de 180 dias, prorrogável mais 180 dias. Ou seja, o prazo, na verdade, é improrrogável. Está errado, porque ele é improrrogável o prazo de 180 dias. Então, sétima questão ficou... errado duas vezes ainda. Duas vezes. Não é todas, né?
as ações fiscais permanecem. Então, a sétima ficou na letra C. Oitava questão, caminhando já para o final, né, Cid? A Lei 11.101 das falências aplica-se aqui, sem sombra de dúvida, a letra D, né? Sociedade empresária e ao empresário. Né? Exato. Oitava questão, aquela questãozinha que o professor dá para ninguém ficar com 0. Rapaz, na hora que eu marquei essa daí, eu falei exatamente essa frase aí, pessoal. Essa aqui Carlão botou para ninguém chorar, essa né? aqui foi exatamente isso, foi isso aí. Isso é para ninguém reclamar que ficou com 0, que essa é muito fácil. Nona, né? De acordo com a Lei 11.101, que regula a recuperação social e falência do empresário, da sociedade empresária, pô, só de capa de que falou isso aí tem uns 8. Verdade. Letra A. O plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor pelo prazo improrrogável de 60 dias contado da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, né? Letra A tá certo, artigo 53, né, meu irmão? Isso aqui tá certíssimo, a letra A. Letra B, a empresa pública e sociedade de economia mista não estão sujeitas, né? Aí está errado, está falando que é sujeita. Olha que interessante, Cid, né? A decretação da falência das concessionárias de serviço público não implica na extinção da concessão na forma da lei. Lógico que aqui nós estamos falando de falência, nessa questão, a gente não estudou falência ainda, não poderia exigir isso de você, nesse momento, mas é uma questão trazida aqui no concurso, eu trago justamente para a gente levantar essa hipótese. Pensa comigo. Concessionária de serviço público. Pensa em algumas concessionárias de serviço público que a gente pode usar aqui como exemplo, que são empresárias, né, que em tese são aplicadas a ela a lei da recuperação judicial. Pensa em algumas para nós. Concessionárias de serviço público. EDP, a ECO. EDP, Energia, ECO, 101, Rodovias, Vivo, Telemar, Oi, Claro, TIM, telefonia, né? Perfeito. Se a gente tivesse aqui a Cesan ou uma empresa particular explorando a água e esgoto, né? Seria também uma concessão. A Joana d'Arc, né? Transporte público é uma concessão também. Então, assim... A televisão, professor. Um canal de televisão. Também é serviço público, né? Comunicação também tem razão. A TV também é. Aí, pensa comigo. A concessionária de serviço público foi decretada a falência dela. Imagina aí, Joana d'Arc foi decretada a falência dela. Um exemplo, né? Só para didático. Sim. O juiz decretou a falência da Joana d'Arc. O contrato de concessão permanece ou cai? Decretou a falência, eu acredito que caia, né? Cai. Dá uma consultada para mim, vou dar um bico aqui. Vai lá no artigo 195, vê se é esse mesmo. Lá no finalzinho da lei. Vê se fala isso aí. Vamos lá. 168, 177, 188, tá aqui, 195. A decretação da falência das concessionárias de serviços públicos implica a extinção da concessão na forma da lei. Ok? Então, o juiz decretou a falência da concessionária de serviço público, perdeu o contrato. Vai ter que ser chamada outra concessionária para poder prestar serviço, outra empresa para prestar o serviço público, ok? Sim. Grava no coração que isso cai em concurso, cara. Isso cai em concurso, dá para ficar esperto. Embora não seja aqui matéria nossa da prova de recuperação judicial, mas custa nada saber, né, Cida? Com certeza. Meu celular, toda vez que cai na telinha preta aqui, ele avança. Nós estamos na nona, né? Exato. A letra D, a letra D da nona mesmo. Né? A letra A é a certa, eu fui comentando com você. A letra C, você viu agora, que está errada, né? Que implica na extensão. Letra D, na recuperação judicial, na falência, são exigíveis do devedor as despesas que os credores fizerem para tomar parte. Está errada, né? Não pode exigir, artigo 5º, né? Inciso 2, você já matou aí. A letra D está errada também. 10ª questão, e de acordo com a Lei 11.101, que dispõe sobre a recuperação judicial e falência de empresas, o prazo para pagamento dos créditos decorrentes da legislação do trabalho deve ser observado no respectivo plano de recuperação. E aí, a empresa deve aos seus empregados, né? Você viu que teve até caso de empresa que mandou os empregados, dispensou, né? Rescindiu o contrato dos seus empregados, e logo em seguida pediu recuperação judicial, ou seja, vai pagar a turma
a prazo. É. E esses credores trabalhistas aí, eles têm que prazo o devedor tem para fazer o pagamento deles? Sabe de cabeça aí, mais ou menos? Então, quando eu olhei lá na lei, o que eu só vi até a parte que fala que tem que pagar tão logo quanto o dinheiro entra no caixa, não é? Eu Pois não é, mas vi nenhum prazo. esse aí é até 3 salários mínimos. Esse é o primeirão logo, né? Esse aí é o primeirão logo. Então, nós estamos falando de plano de recuperação judicial, ele fala ali, artigo 53, né? Plano de recuperação judicial, né? Meios de recuperação, aí artigo 50, vamos pegar aqui, artigo 50 fala, né? Artigo 53 fala do plano de recuperação, artigo 54 fala para nós dessa questão aí, ó. Vamos no caput para a gente esclarecer. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencido até a data do pedido da recuperação judicial. Ou seja, os créditos de geral do trabalho não pode pagar um prazo posterior a 1 ano. Ou seja, dentro do plano de recuperação judicial tem que estar previsto que durante o prazo de 1 ano tem que pagar todos os credores trabalhistas, tá joia? Sim. Só que tem um credor trabalhista que, porra, é natureza alimentar, né, cara? Esse tem que receber o crédito rápido. Então, assim que é deferido o processamento, o primeiro dinheiro que entrar já tem que pagar esse cara, que é o salário deles, né, que tiver em atraso. Aí nós não estamos falando de férias, da terceira, FGTS, né? Não estamos falando de indenização trabalhista, de acidente de trabalho, nós estamos falando de natureza alimentar, de salário. Então, o parágrafo único traz a regra dessa questão do salário que você falou de 30 dias. Vamos tentar solucionar isso aí. Fala para nós. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o limite dos 5 salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido da recuperação judicial. Ok, então ele pediu a recuperação judicial, aquele credor que é salário, até 5 salários mínimos nos últimos 3 meses, assim que entrar o dinheiro, ele paga esse cara. Ele tem 30 dias de deferimento, não é isso? Para pagar o pessoal. Sim. Só que o plano leva quanto tempo para deferir o plano? 180 dias, 180 né? Dias, perfeito. O cara vai ficar 180 dias sem pagar ninguém para juntar dinheiro e recebendo dinheiro para poder pagar, né, os credores, inclusive esses aqui. Show? Vamos lá. Essa, então, é a letra A, né? Não pode prever prazo superior a 1 ano. Eu marquei 90 dias aqui, mas marquei no chute. Não, 1 ano. Show. 11ª e última. A Lei 11.101 prevê a possibilidade do empresário renegociar seus débitos mediante institutos da recuperação judicial e também por 180 dias. Tem a figura do administrador judicial, ok? Tem a figura que, se não cumprir, o juiz vai convolar em falência. Tem isso tudo. Na extrajudicial, é devedor e credor sentado na mesa. Ó, nós vamos tentar recuperar a empresa sem a participação do judiciário. Às vezes o judiciário nem sabe, né? Os terceiros nem sabem que foi feita essa recuperação extrajudicial. Só aí você tem uma figura importante. Na recuperação judicial, você vê que pode até reduzir salários. Na recuperação extrajudicial, não se fala em crédito trabalhista. Sim. Okay? Olha aí, então a judicial é muito mais ampla, né, do que a extrajudicial. A empresa fez a recuperação extrajudicial, não cumpriu, vai ser dada a falência? Não. Ela pode pedir a recuperação judicial? Pode, não impede, entendeu? Ela deu recuperação extrajudicial, não impede ela de pedir a recuperação judicial depois. Execuções contra o devedor. Cadê? Poderá, né?
Diferente do previsto na recuperação extrajudicial, o pedido de recuperação judicial poderá acarretar a suspensão das ações e execuções contra o devedor, antes que o plano de recuperação do empresário seja apresentado aos seus credores. Show, né? Ele suspende na recuperação judicial e não suspende na recuperação extrajudicial, né? As ações e execuções, porque o pessoal nem fica sabendo que a empresa está em recuperação extrajudicial, porque ela não é todos os créditos que abrange, né? Ela chama apenas alguns credores. Geralmente são credores bancários e fornecedores, ela chama para renegociar as dívidas. Empregado não faz parte, governo não faz parte, né? Então ele é bem limitado desse ponto de vista. E também não é dado aquele prazo de 180 dias, ele não suspende as ações contra o devedor. A vantagem é que também ninguém fica sabendo que ele está em recuperação judicial. É uma vantagem, né? Extrajudicial. É mais uma conversa, uma negociação entre... Uma negociação, cara, uma medida extra, né? Uma forma de tentar o devedor não ter o desgaste, porque na recuperação judicial, cara, olha os custos que implicam nisso, né, cara? Há desgaste para o credor também. Devedor e para o credor. Sim. Meu amigo Cisne, obrigado aí pela parceria, meu irmão. Nossa aula sempre na terça-feira. Terça-feira que vem, aula normal. Depois, na outra semana, a gente não tem, que é dia 21, né? Tiradentes. Eu vou tentar, cara, combinar com os colegas da turma aí para a gente fazer uma atividade na próxima aula, hein? Aqui online, o pessoal sentar com a gente para ver se faz essa atividade extra valendo a parcial, porque o final do mês está chegando, a gente não fez nenhuma atividade presencial, né? Sim. E eu tinha que tentar resolver com vocês essa extrajudicial. Aí eu vou tentar bolar um exercíciozinho de revisão para vocês estarem fazendo e vou fazer também essa atividade com vocês aqui no sistema. Eu vou tentar bolar uma metodologia e vou mandar aí no WhatsApp, você confirma depois, manda para os colegas, fala assim, Carlão vai marcar a atividade na próxima aula online. Quem tiver aí, conecta, dá seus pulos. Entendeu? Não é muita gente mesmo, aí pelo menos a gente aumenta um pouquinho o público. O pessoal fala que é prova, eles assistem, né? Valendo nota, eles assistem. Não tem jeito. Valendo não for valendo nota, não dá moral para nós, não. Rapaz. Aí, amigão, vamos fazer isso aí, então. Vamos combinar assim. Aí, na próxima aula, eu bolo alguma atividade para a gente fazer a parcial aqui. Faço uma dinâmica diferente para nós. Show de bola? Combinado. Pode sim. Valeu, então assim, companheiro? Valeu. Show de bola, então. Obrigado, Cine. Fique com Deus aí, se cuida, meu camarada. Falou, professor. Um abraço. Não tá brincadeira, não. Tá tenso. Vamos lá. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.